Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num tema, olha, complicado e muitas vezes pesado, né? O fascismo. E para guiar a gente nessa análise, vamos usar as ideias do sociólogo Michael Mann, principalmente do livro dele Fascists, de 2004. A ideia é ir além do óbvio, sabe? Tentar entender o fenômeno mais a fundo. Não é só para ficar repetindo definição, não. A gente vai usar a comparação que o Mann faz, né, de 6 países, Itália, Alemanha, Áustria, Hungria, Romênia e Espanha, e tentar responder quem eram, afinal, essas pessoas que aderiram ao fascismo ali no período entre guerras. O que passava na cabeça delas? Qual era a motivação? E o Mann já começa com uma tese forte, né? Ele diz que o fascismo não foi um acidente de percurso, mas sim, tipo, a versão mais radical de uma ideia dominante no século XX. O tal do nacionalismo-estatismo. E ele aponta para grupos bem específicos que formaram a base desses movimentos. Vamos tentar, então, desembrulhar isso juntos. Para começar, qual que é o ponto central do Mann sobre o que é fascismo? O que mais chama atenção no que ele diz? Olha, a grande sacada do Mann, eu acho, é justamente essa. Não vê o fascismo como uma coisa isolada, uma aberração, mas sim como o ponto máximo, o extremo do nacionalismo-estatismo. A crença ali era que uma nação orgânica, sabe, bem unida, purificada, junto com um Estado forte, disposto a usar a violência para limpar a casa, como ele diz, isso seria a solução para as crises da modernidade. Principalmente o conflito de classes, que apavorava muita gente, né? As elites, parte da sociedade. E o foco dele é muito nas pessoas, né? Não só nas ideias na teoria. Quem eram esses caras, de fato? Exato, exato. Ele até resume o fascismo numa frase que é bem direta. A busca de um nacionalismo e estatismo transcendente e purificador através do paramilitarismo. Parece complicado, né? Mas dá para quebrar em 5 partes-chave. A primeira é o nacionalismo. E não é um nacionalismo qualquer, viu? É um compromisso, assim, quase religioso com a ideia de uma nação orgânica, integral. Isso quer dizer, assim, baixíssima tolerância com diversidade, seja étnica, política, e uma obsessão por achar inimigos. Tanto fora, mas principalmente dentro, sabe? E ele até faz uma diferença importante entre os tipos de nacionalismo, né? Eu lembro dele falar que o nacionalismo racial dos nazistas, por ser baseado em algo que eles achavam que não mudava, tipo sangue, né? Acabou sendo muito mais mortal, mais obcecado por pureza, do que o nacionalismo cultural italiano, que, pelo menos na teoria, ainda abria uma brecha para assimilação. Uma diferença com consequências brutais, né? Precisamente. Terríveis. O segundo ponto é o estatismo. Essa glorificação do poder do Estado, né? Os fascistas acreditavam que um Estado autoritário, centralizador, às vezes com uma roupagem meio corporativista, ou seja, tentando organizar tudo em blocos controlados pelo Estado, tipo sindicato único, associação patronal única, enfim, que esse Estado seria a ferramenta para resolver crise, para modernizar o país. Mas o Manning também aponta uma coisa interessante. A ambição era totalitária, controle total. Mas na prática, os regimes eram muitas vezes um caos. Ele usa o termo policrático, quer dizer, vários centros de poder brigando entre si. O partido, o exército, facções internas, bem longe da imagem do bloco de concreto, sabe? Que interessante isso, um caos organizado, então, por trás da fachada de ordem. Quebra um pouco essa imagem mesmo. E o terceiro termo? A transcendência. Transcendência. Essa é a promessa de superar as divisões sociais. Principalmente a briga entre trabalhador e patrão, a luta de classes. A ideia era unir todo mundo em nome da nação, do Estado. Mas o Mann acha esse o termo mais problemático, mais variável. Porque na prática, né, os fascistas viviam se aliando com os grandes empresários, com a elite conservadora, para chegar no poder e ficar lá. A crítica ao capitalismo era bem superficial. O alvo mesmo eram os socialistas, os comunistas, vistos como a turma do divide e conquista, né, que quebrava a unidade nacional. Mas essa promessa de superar a luta de classes soa meio, sei lá, utópica, ou talvez até cínica, pensando nessas alianças com os capitalistas que você falou.
Como Mann explica essa aparente contradição? Ele aponta exatamente para isso. A retórica da transcendência era ótima para ganhar apoio, né? Inclusive de parte dos trabalhadores. Mas a prática era bem mais, digamos, pragmática. E geralmente repressiva contra os movimentos de trabalhadores independentes. O foco real era sempre a nação e o Estado. Não tinha uma revolução social de verdade ali no cardápio. Aí vem o quarto termo, que é bem pesado. 4. Purificação, ou cleansing, como ele chama em inglês. É a ideia assustadora de que a nação precisava ser limpa dos inimigos internos. Opositor político, minoria étnica, religiosa. E aqui o Mann faz uma distinção crucial. Tem a limpeza política, onde na teoria o inimigo poderia até se retratar, ser reintegrado. Embora na prática a violência fosse a regra, né? Mas tem também a limpeza étnica. Aí a coisa muda. A identidade do inimigo é vista como algo fixo, imutável, no sangue mesmo. A assimilação é impossível. E isso leva direto para a violência extrema, expulsão, genocídio. O nazismo, com aquele racismo biológico radical, é o exemplo mais claro e devastador disso. Nossa, uma distinção que faz toda a diferença, né? Com consequências mortais mesmo. E o último elemento dessa definição do Mann. O quinto, paramilitarismo. Isso para o Mann é central, fundamental. Não é só a violência que vem do Estado, de cima para baixo. É a violência que vem de baixo, organizada. As milícias do partido uniformizadas, armadas. Tipo os camisas negras na Itália, SA na Alemanha. Essa violência era valorizada por si só, sabe? Vista como a vitalidade da nação em ação. E era uma ferramenta política essencial. Era popular e elitista ao mesmo tempo. A vanguarda da nação agindo, né? E essa ênfase toda no paramilitarismo é o que realmente diferencia o fascismo de uma ditadura militar comum, digamos assim, né? Não era só usar a força, era uma estratégia política mesmo. Exatamente. O paramilitarismo servia para muita coisa. Intimidar os oponentes, claro, minar a autoridade do Estado liberal que eles queriam derrubar, mobilizar apoio, especialmente entre jovens e veteranos, criar aquele sentimento de camaradagem, de ação direta, sabe? E também para pressionar as elites tradicionais, o exército, a polícia. Mesmo que eles não tivessem força para peitar o exército de frente no começo, eles usavam essa violência política para desestabilizar, para ganhar espaço, até conseguir neutralizar ou trazer as forças armadas para o lado deles. Ok, acho que a definição ficou bem mais clara agora, apesar de ser densa, né? Mas então, voltando àquela pergunta-chave, quem eram as pessoas que compravam essa ideia? Essa mistura de nacionalismo radical, culto ao Estado, violência. A imagem que a gente geralmente tem é da classe média revoltada, né? Com medo de perder status. É isso mesmo? Então, aí que Mann entra para desafiar essa visão mais simplista. E ele argumenta que sim, muitos movimentos fascistas começaram com uma presença forte da classe média. E ele usa a classe média num sentido amplo, tá? Pequeno comerciante, funcionário público, profissional liberal. Mas e aqui está o pulo do gato. Quando esses movimentos viraram fenômenos de massa capazes de brigar pelo poder de verdade, eles conseguiram apoio importante de todas as classes sociais. Opa, peraí. Todas as classes? Isso vai bem contra o que a gente costuma ouvir, né? Que foca muito na classe média ou na crise econômica. Como ele argumenta isso? Ele se baseia em dados e em análise histórica mesmo. Ele mostra, por exemplo, que o Partido Nazista, ali depois de 1930, tinha uma base de eleitores e membros que era, olha, surpreendentemente ampla socialmente. Na Itália, os dados são um pouco mais complicados, mas também indicam uma base diversa. E quando ele olha para a Hungria com as flechas cruzadas ou para a Romênia com a Legião do Arcanjo Miguel, aí fica claro, esses movimentos tinham uma participação de operários e camponeses muito grande, às vezes até majoritária. Por isso que o Mann critica as teorias que falam só de classe média ou só de reação à pobreza. Se gente de todo tipo entrou na onda, a explicação não pode ser só essa, né? Realmente fascinante. Então, se não era só a classe social, que grupos específicos o Mann identifica como sendo cruciais, assim, que aparecem sempre na base fascista? Ele aponta alguns padrões que se repetem nesses países que ele estudou. Primeiro, os jovens. O fascismo foi, em grande parte, um movimento de gente nova. O Mann cita dados da Idade Média dos nazistas, da SA.
muitos ali na casa dos 20 e poucos anos. E muitos solteiros também. A tal geração de 1914, o pessoal que viveu a Primeira Guerra, seja lutando ou em casa. Parece que essa experiência criou um sentimento de alienação com a política tradicional democrática e uma atração pela ação direta. Organizações de jovens, tipo a Juventude Hitlerista ou até aquelas fraternidades estudantis bem nacionalistas na Alemanha e Áustria, foram verdadeiros celeiros para isso. A energia da juventude, talvez a impaciência também, sendo canalizada para algo radical. Faz sentido. Quem mais se destacava nesse perfil? Os veteranos de guerra, esses foram assim fundamentais, especialmente na Itália de Mussolini e no começo dos movimentos na Áustria e Alemanha. E o Mann argumenta que a influência maior nem era tanto o ressentimento econômico do pós-guerra, que existia, claro, mas sim a internalização dos valores lá da trincheira, sabe? A camaradagem do grupo fechado, a hierarquia rígida, a disciplina e, principalmente, a crença de que a violência organizada era um jeito eficaz de resolver problema. O mito da experiência da frente e aquela ideia da punhalada nas costas, a traição que teria causado a derrota na guerra, foram narrativas muito fortes para mobilizar essa galera. Entendi. Grupos que já estavam acostumados com a lógica militar com a violência. E além de jovens e veteranos, tinha mais algum grupo específico? Sim, outro grupo-chave eram as pessoas ligadas ao nacional-estatismo, ou seja, gente cuja identidade, cuja posição social estava muito amarrada à ideia de nação ou à máquina do Estado. Aí entram funcionários públicos, professores, especialmente os universitários, estudantes. O Mann chama atenção para a inteligência acadêmica, principalmente na Alemanha e Áustria. As universidades lá foram centros importantes de difusão daquelas ideias Völkisch. Völkisch? Explica um pouco melhor esse termo. É um termo alemão meio complicado de traduzir direto. Mistura um nacionalismo populista, meio místico, com racismo, falando da alma do povo alemão, sabe? E também ideias corporativistas. O fato é que professores e estudantes estavam sobre-representados no início do Partido Nazista. Nossa! Pensar que as universidades, que deveriam ser centros de pensamento crítico, foram focos tão fortes dessas ideias Völkisch na Alemanha, é bem perturbador, né? Tinha outros grupos? Sim, mas dois grupos que o Mann destaca. Primeiro, as populações de fronteira e os irredentistas. Irredentistas? Quem são? São aqueles grupos que vivem em regiões de fronteira que são disputadas, sabe? Ou que são refugiados de territórios que o país perdeu, e eles defendem a redenção, a recuperação dessas terras. O Mann nota que o fascismo ganhava muita força nessas áreas, que eram vistas como ameaçadas por outras etnias ou países, tipo Trieste, na Itália, ou regiões na Áustria e Alemanha perto das novas fronteiras depois da Primeira Guerra. E também entre refugiados, como os alemães que vieram de territórios que viraram Polônia ou Tchecoslováquia, ou os húngaros super ressentidos com as perdas de território depois do Tratado de Trianon. Nesses lugares, o nacionalismo ficava extremo e aquele discurso de limpeza, de expulsar o outro, pegava muito fácil. A insegurança, o ressentimento nessas zonas de conflito étnico e de fronteira servindo de combustível. Entendi. E por último, os trabalhadores. Você mencionou que o apoio vinha de todas as classes. Exato, os trabalhadores. Mas aqui tem que olhar com calma, com nuance. O Mann mostra que teve sim participação importante de trabalhadores nos movimentos fascistas, mas muitas vezes eram trabalhadores de setores específicos, ou então gente que estava meio fora das grandes fábricas, dos sindicatos socialistas ou comunistas mais fortes. Ele dá exemplos: metalúrgicos na Alemanha, onde os nazistas conseguiram algum apoio, trabalhadores rurais na Itália, que foram uma base inicial importante para o Mussolini, mineiros na Hungria e Romênia. A promessa fascista de transcender a luta de classes, de oferecer soluções nacionais, somada à desilusão com a esquerda tradicional, acabou atraindo uma parte. E tem outra coisa: os sindicatos fascistas, mesmo sendo controlados pelo partido e geralmente pró-patrão, às vezes conseguiam emprego ou resolviam um problema local rápido para os seus membros. Isso criava uma base de apoio meio pragmática, sabe? Forte. Nossa, essa análise da base social é realmente muito mais complexa do que aquela imagem mais batida que a gente tem, né? Mas vamos para o contexto geral. A gente entendeu a definição do Mann, entendeu quem eram os fascistas segundo ele, mas por que essa explosão toda aconteceu justamente na Europa, entre as duas guerras, e por que foi tão desigual?
mais forte em uns países do que em outros. Então, o Mann traz uma explicação que junta vários fatores, estruturais, políticos e ideológicos. E ele faz muito um contraste entre o noroeste da Europa, Reino Unido, França, Escandinávia, Benelux, que em geral continuou democrático, e o centro-leste e sul da Europa, onde o autoritarismo e o fascismo bombaram em muitos lugares. Tem alguns pontos centrais nessa explicação dele. O primeiro é o que ele chama de a crise do Estado dual. Estado dual, o que seria isso exatamente? O problema ali não foi uma crise do liberalismo em si, porque no noroeste ele estava mais forte, mais consolidado. A crise maior foi nesses estados do centro, leste e sul, que eram meio que semi-autoritários. Esses países estavam tentando fazer duas coisas gigantescas ao mesmo tempo: virar uma democracia parlamentar de verdade e construir um Estado-nação moderno unido, muitas vezes saindo de estruturas velhas herdadas de impérios com várias nacionalidades, como austro-húngaro, russo, otomano, ou de monarquias onde o rei ou imperador mandava muito e o parlamento era fraco. Essa combinação de democracia capenga, construção nacional cheia de conflito, mais as crises da guerra e do pós-guerra, para Mann, isso foi a receita da estabilidade total. Uma tempestade perfeita mesmo, né? Várias transições difíceis acontecendo ao mesmo tempo no meio de crises enormes. Exatamente. E aí entra o segundo ponto dele, o papel dos conservadores. As elites tradicionais nesses países, a nobreza, os militares, os grandes donos de terra, parte da igreja, tiveram muito mais dificuldade para aceitar a política de massas, para jogar o jogo democrático, do que as elites lá do noroeste. Quando veio a crise social, a ascensão da esquerda, em vez de tentar se adaptar, a reação deles foi muitas vezes ir para a repressão, para o autoritarismo, usando a força do Estado mesmo, exército, polícia. E aí o ponto crucial. Eles viram os movimentos fascistas como um mal menor ou até como um aliado útil para mobilizar o povo contra a esquerda. E, no fim das contas, para ajudar a destruir a própria democracia que eles não gostavam. Quer dizer, a velha elite conservadora tentando se salvar acabou, em muitos casos, abrindo a porteira para o fascismo passar. Às vezes, a ferramenta engoliu o mestre. O terceiro fator são as crises econômicas. Claro, a Grande Depressão de 1929 é o exemplo maior. A depressão abalou todo mundo, mas o Mann argumenta que ela não determinou o resultado político de forma automática. Não foi tipo, teve crise e virou fascista. Ela foi uma condição necessária, especialmente para a subida absurda dos nazistas na Alemanha, porque ela destruiu a credibilidade dos partidos antigos da democracia liberal. Mas não foi suficiente. Outros países sofreram tanto quanto a Alemanha na economia e não viraram fascistas. A crise aumentou a tensão, mas a resposta dependeu da política e das ideias que já existiam antes. E o impacto da Primeira Guerra? Sempre se fala que foi fundamental, né? Ah, sem dúvida foi muito importante. A experiência da guerra total aumentou demais o poder do Estado na vida das pessoas. Desestabilizou governos principalmente dos países que perderam, Alemanha, Áustria, Hungria. E, como a gente já falou, banalizou a violência paramilitar e deu um status enorme para os veteranos na sociedade. Mas o Mann pondera. O autoritarismo também surgiu em países que ganharam a guerra, como a Romênia, ou que ficaram neutros, como Espanha e Portugal. Então, só a derrota militar também não explica tudo. E, por fim, ele aponta para a ascensão do nacionalismo orgânico e do estatismo como ideologias fortes na época. Essas ideias estavam ganhando força na Europa toda, mas foi justamente no centro, leste e sul que elas pegaram fogo, ficaram mais extremas, mais violentas. Por quê? Por causa da formação mais recente e mais cheia de conflito dos estados-nação nessas regiões, por causa das brigas étnicas pesadas herdadas dos impérios antigos e porque as tradições liberais e democráticas ali eram mais fracas do que no noroeste europeu. Faz todo sentido essa análise que junta vários fatores e é muito legal como o Mann não fica só na Alemanha e na Itália, né? Olhar para a Áustria, Hungria, Romênia, Espanha. Isso realmente adiciona outras camadas para a gente entender, não é? Com certeza. A comparação é o coração do livro dele. Ele usa esses outros casos para mostrar duas coisas. Primeiro, que o fascismo não foi igual em todo lugar. E segundo, que existiu uma tensão constante, uma dialética, como ele fala,
entre os movimentos fascistas mais puros e as ditaduras conservadoras mais tradicionais. Na Áustria, por exemplo, foi uma situação bem única. Dois movimentos fascistas de massa disputando espaço. Tinha o austrofascismo do governo, Dollfuss, Schuschnigg, que era mais católico, corporativista, e tinha o Partido Nazista Austríaco, que queria a união com a Alemanha e era radicalmente antissemita. Aliás, o antissemitismo em Viena já era fortíssimo há muito tempo. No final das contas, foi a geopolítica, a pressão da Alemanha nazista ali do lado que decidiu a parada a favor dos nazistas austríacos e levou ao Anschluss, a anexação da Áustria pela Alemanha em 1938. E na Hungria e na Romênia, como foi essa dinâmica? Nesses dois países, os movimentos fascistas locais, as Flechas Cruzadas, na Hungria, e a Legião do Arcanjo Miguel, ou Guarda de Ferro, na Romênia, eram muito populares. Tinham base forte entre operários e camponeses e um antissemitismo violento, ligado a questões locais, sabe? Tipo o papel dos judeus na economia, ressentimento contra minorias. Só que eles batiam de frente com regimes autoritários conservadores que já estavam no poder. O almirante Horthy na Hungria, o rei Carol II e depois o marechal Antonescu na Romênia, e esses regimes faziam um jogo duplo. Reprimiam os fascistas com violência, porque eles desafiavam o poder estabelecido, mas ao mesmo tempo copiavam várias das ideias deles, principalmente o nacionalismo e o antissemitismo. Isso acabou mantendo os fascistas mais radicais fora do controle total do Estado, durante a maior parte do tempo, até mais para o final da Segunda Guerra. E a Espanha do Franco, que muita gente chama de fascista. Como Mann vê esse caso? Mann argumenta que a Espanha é um caso diferente. Existia sim um partido fascista mais puro, a Falange, mas ele era pequeno antes da Guerra Civil de 1936-39. Quem mandava mesmo na Espanha antes da guerra e quem liderou o golpe contra a República foram as forças do antigo regime, o exército, a Igreja Católica, os grandes proprietários. Eles preferiam um autoritarismo mais tradicional, católico, reacionário. A Falange cresceu muito durante a guerra, claro, muita gente entrou, mas a vitória nacionalista foi, no fundo, uma vitória militar, liderada pelo Franco e outros generais. O regime do Franco, apesar de ter usado a Falange como partido único e ter adotado parte da linguagem e dos símbolos fascistas, acabou domesticando o partido. Subordinou a Falange ao Estado e ao Exército. Para Mann, o franquismo foi um regime autoritário meio híbrido, uma mistura de conservadorismo reacionário, poder militar e corporativismo estatal, com uma camada fascista que foi cooptada, controlada. Isso mostra como regimes autoritários tradicionais fortes podiam, em alguns lugares, conter ou absorver o fascismo em vez de serem derrubados por ele. Entendi. Isso realmente ajuda a ver que o fascismo não foi uma coisa só, né? Teve formas e destinos bem diferentes dependendo do lugar. Bom, resumindo então essa análise super complexa do Mann, a gente tem o fascismo como essa busca radical, paramilitar, por um nacionalismo e estatismo que promete superar divisões e purificar a nação. Uma base social que, surpreendentemente, ia além da classe média, e o surgimento disso tudo ligado a condições muito específicas da Europa entre guerras. A crise do tal Estado dual no centro leste-sul, a reação das elites conservadoras à democracia, o trauma da guerra e a força crescente dessas ideias radicais sobre nação e Estado. É por aí. Perfeito, é exatamente isso. E o Mumper termina o livro com uma reflexão importante. Será que o fascismo pode voltar? Ele acha que o fascismo clássico, aquele que nasceu ali no pós-Primeira Guerra, dificilmente vai voltar igualzinho. O mundo mudou, né? Mas ele alerta. Os ingredientes do fascismo, o nacionalismo radical, étnico ou cultural, a xenofobia, a busca por pureza interna, o apelo à violência paramilitar ou de justiceiros, tudo isso continua existindo como possibilidade política. O estatismo radical, aquela fé cega no poder total do Estado, estava meio fora de moda quando ele escreveu o livro, mas ele mesmo diz que isso pode mudar. Podem surgir novos movimentos que talvez evitem usar a palavra fascista, que virou um xingamento universal, mas que podem ter elementos essenciais da mesma ideologia e da mesma prática. Isso deixa a gente, então, com uma provocação final para pensar, né? Baseada nessa análise profunda do Mann. Se a gente pensar nas bases sociais que ele identificou como sendo mais vulneráveis ao fascismo, jovens que se sentem sem perspectiva, alienados,
grupos ligados ao Estado ou que se sentem ameaçados por mudanças, populações em áreas de conflito ou fronteira, certos setores de trabalhadores frustrados com as opções políticas. Onde será que a gente pode estar vendo ecos ou paralelos disso hoje em dia? Onde esse apelo a um nacionalismo que exclui, essa busca por limpar a sociedade de supostos inimigos internos e essa justificação da força como solução podem estar ressurgindo, mesmo que com outra cara, outro discurso. Fica aí a questão para a gente observar.